Muito bem, Fabinho, posso fazer uma oração aqui para nós, então, entrarmos nesse assunto do capítulo 4, Fabinho? Pode ser? Podemos sim, estamos prontos. Ok. Vamos lá, pessoal. Então, vocês que estão aí nos acompanhando, tanto pelo Zoom como no YouTube, já agradecemos mais uma vez a sua presença e pedimos a vocês, então, que agora se unam a nós neste momento de oração. Vamos clamar a presença e a proteção e a condução do Espírito Santo. Então, feche seus olhos e vamos orar juntos. Querido Deus, bondoso e eterno Pai, muito obrigado, Pai querido, por todas as bênçãos derramadas em nossas vidas. Obrigado, Pai querido, por mais esta oportunidade de, nesta quinta-feira, mais uma vez, utilizarmos esses recursos para nos encontrar pelos meios digitais, para estudar a Tua palavra, que é preciosa e que, com certeza, traz grandes lições de vida para cada um de nós. Aproveitamos a oportunidade da oração, da Tua presença, para também interceder, Pai querido, por esses Teus filhos e pelos nossos amigos, familiares, pessoas que talvez, Pai querido, neste momento estejam precisando, Pai querido, quem sabe, talvez até de um milagre em suas vidas. Nós queremos também aproveitar este momento para interceder por estas pessoas também. Colocamos cada luta, cada dificuldade, cada momento difícil que, porventura, alguns dos teus filhos estejam passando. Colocamos em tuas mãos, para que o teu poder, movido pelo teu amor e pela tua misericórdia, possa, Pai querido, atuar nestas situações e possa resolver, abrandar, ou quem sabe remover, Pai querido, tudo o que não provém do teu trono de graça. Pedimos principalmente que a presença do teu Santo Espírito continue presente agora, ao abrirmos a tua palavra para estudarmos o livro de Daniel. Que o teu poder mova os nossos pensamentos, os lábios do teu servo Fábio, para que ele, juntamente conosco, Pai querido, possa honrar e glorificar o teu nome através do estudo da tua palavra. Fica conosco. É o que nós te pedimos nesta humilde oração, em nome e por amor a Jesus. Amém. 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 Muito bem, Fabinho. Com você agora aí. Estamos aqui só conectados agora. Maravilha, então. Então, eu já logo no início, deixa eu dar um alô pro pessoal do YouTube aqui. Eu comecei a digitar. Então, mandar uma boa noite para os nossos amigos que estão conectados ali. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Ok, tudo certo. Então, queridos, o livro de Daniel, nós estudaremos hoje um tema, ele é praticamente um tema sequencial. É um tema que ele é uma extensão do tema que nós estudamos na semana anterior, que fala sobre o arrependimento, sobre a confissão, sobre a transformação do coração. É um fenômeno milagroso ou miraculoso que acontece na vida do ser humano, quando ele realmente reconhece a Deus como sendo o Senhor da sua vida, ele se entrega a Ele, se arrepende e passa a viver uma novidade de vida. E isso aconteceu, segundo o relato bíblico aqui de Daniel, capítulo 4, com uma pessoa que jamais se esperava que aconteceria essa história de conversão. No capítulo 1 de Daniel, nós vimos ali a história de um povo que foi levado em cativeiro para a Babilônia, e ali em Babilônia nós vimos tudo o que aconteceu em relação às provas que Daniel e os seus amigos passaram, as provas que eles enfrentaram. Nós vimos ali a crueldade do rei de Babilônia, Nabucodonosor. Ele teve aquele sonho da estátua, lembra? Ele sonhou com uma estátua que tinha 4 metais diferentes, e depois disso, ele se enfureceu de tal forma, porque ele não se lembrava desse sonho, e porque queria saber a interpretação desse sonho, e não havia ninguém lá em Babilônia que pudesse ajudar o rei naquele momento.
Naquela hora, todos se demonstraram completamente destituídos do conhecimento que se supunham que tinham. Foi então que brilhou ali Daniel. Ele foi lá, junto com seus amigos, orou a Deus, e Deus graciosamente revelou o sonho e também deu a interpretação. E Daniel foi lá, introduzido na presença do rei, ele fez a interpretação e revelou para o rei o que ele havia sonhado também. A partir daquele momento, o rei havia reconhecido a Deus como sendo um Deus que realmente revela o futuro, antecipa a nós o conhecimento das coisas que vão acontecer, mas logo depois nós vimos que o rei Nabucodonosor voltou novamente ao seu estado normal, vamos dizer assim, né? Segundo a sua natureza. Nós vimos no capítulo 3 que ele, diferentemente do sonho que Deus havia dado para ele fez uma estátua toda de ouro, representando ali a continuidade ininterrupta do reino dele, do Império de Babilônia, e demonstrando também ali a sua autoridade, suposta autoridade sobre todo o universo. Por quê? Porque lá na estátua que Deus havia mostrado para Nabucodonosor, os pés e os dedos eram em forma de ferro e barro, né? Era uma mistura, e uma pedra era cortada do céu que representava o reino de Deus, representa a volta de Jesus e o estabelecimento do reino eterno de Deus. Mas Nabucodonosor, fazendo a estátua inteiramente de ouro, fazia, em outras palavras também, com que não fosse cortada do céu uma pedra e atingisse os pés da estátua. Ou seja, era como se Nabucodonosor estivesse afrontando o reino de Deus, dizendo: o seu reino nunca será fundado aqui. Em outras palavras, ele também estava dizendo que Jesus nunca iria voltar. Sempre Babilônia existiria. Que insanidade, né? Por parte de um rei, por parte de um monarca. Mas houve um detalhe interessante. Depois que ele foi afrontado por aqueles 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abdenego, ele os lançou na fornalha de fogo ardente, e ali depois ele viu 4 pessoas. Ele viu que ali estava com aqueles 3 jovens, um semelhante ao Filho de Deus. E ele reconheceu novamente. Nabucodonosor novamente reconheceu a Deus como sendo a autoridade suprema em todo o universo. E agora, o que acontece no capítulo 4? Parece que a história se repete. Nós vimos que no capítulo 3, Nabucodonosor ele reconheceu o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego. E ele ali também expediu um decreto para que não fosse adorado nenhum outro Deus acima de qualquer outro, a não ser o Deus deles, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Mas, novamente, Nabucodonosor volta ao seu estado normal, ao seu perfil natural. E no capítulo 4, nós vemos uma coisa interessante. É um dos raros capítulos na Bíblia, podemos dizer assim, que não foi escrito pela pessoa que leva o nome do livro. Ou seja, o nome do livro é Daniel. E Daniel realmente escreveu o seu próprio livro. Mas num desses capítulos, nós encontramos ali o relato de alguém que não foi feito, um relato de alguém que não foi Daniel. O capítulo 4 de Daniel, ele foi escrito pelo próprio Nabucodonosor. Sabia disso? O próprio Nabucodonosor escreve o capítulo 4 de Daniel. E o interessante aqui é que o que Nabucodonosor está contando, na realidade, é de uma coisa maravilhosa. É da sua própria história de conversão. Isso mesmo. Nabucodonosor se converteu. Ele se entregou a Jesus. Como pode, né? Às vezes a gente olha para pessoas assim, muito cruéis, pessoas muito perversas, pessoas que, aos olhos humanos, a gente pensa, esse fulano não tem jeito. A gente olha para determinada pessoa e diz, jamais aquela pessoa que está naquele presídio de segurança máxima, como pode fazer tudo aquilo? Ele abusou, ele matou, ele foi cruel, olha quantas atrocidades ele fez. Aquela pessoa ali, não sei se tem chance de salvação, não sei se tem esperança para ele.
Quantas vezes muitas pessoas dizem isso? Só que Deus, ele é um Deus de muitas surpresas. Ele é um Deus que sabe o que vai acontecer com as pessoas lá na frente. E ele sabia o que ia acontecer com Nabucodonosor. Ele sabe o que vai acontecer com você. Ele sabe a história de cada um de nós. E agora ele faz questão de fazer com que o Espírito Santo usasse Nabucodonosor para que ele escrevesse palavras maravilhosas. Pensa comigo. Isso aqui é um desafio para a fé. Pensa numa pessoa que cometeu tanta coisa ruim, uma pessoa que sempre foi conhecida pela sua crueldade, aquele tipo de pessoa realmente sangue no olho, que realmente não tinha misericórdia das pessoas, não tinha paciência, não tinha piedade. E aí, um belo dia, aquela pessoa começa a escrever coisas maravilhosas do tipo: você precisa amar o próximo, sendo que ele não amou o próximo. Você precisa fazer o bem a quem estiver ao seu redor, sendo que aquela pessoa não fez isso em momento algum. Você precisa ajudar, você precisa proteger as pessoas. Você não pode matar, você não pode roubar, sendo que essa pessoa teve a sua vida inteira marcada por essas atitudes. Esse é o desafio da fé, muitas vezes, que a Bíblia nos coloca. E foi isso que aconteceu com Nabucodonosor. Lá estava um homem que havia feito tudo aquilo e havia destruído nações. Era um rei completamente perverso, arrogante, altivo, orgulhoso, e que agora está falando que as pessoas precisam se voltar a Deus, precisam se entregar a Ele. Na realidade, ele não está falando aquilo porque ele viu o exemplo de Daniel, de Sadraque, de Mesaque e Abednego. Ele está dizendo aquilo porque ele agora experimentou na sua própria vida, na sua própria experiência, o que é andar em novidade de vida, o que é pertencer a Jesus, o que é ter Jesus no coração. E nós vamos começar aqui vendo o que aconteceu com Nabucodonosor para que ele chegasse a esse ponto de entregar a sua vida a Jesus. O que Deus precisou fazer na vida desse poderoso homem para que ele reconhecesse a autoridade de Deus e não somente expedisse um decreto pedindo para que os povos, as nações que ele tinha sob seu domínio, reconhecesse a Deus como autoridade. Ele não somente agora faz um decreto, mas agora ele aceita Jesus no seu coração. Olha que detalhe interessante que nós vemos aqui agora a partir do capítulo 4, no verso 1. Eu vou compartilhar com vocês aqui o nosso estudo. Eu já vou avançar alguns slides aqui, já para a gente introduzir o texto bíblico. Aqui no capítulo 4, no verso 1, do livro de Daniel, nós encontramos a seguinte descrição. O rei Nabucodonosor, a todos os povos, nações e homens de todas as línguas, que moram em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Aqui é Nabucodonosor escrevendo, uma carta. E o interessante aqui é que ele está desejando paz a todos os povos. Ele já começa assim, desejando paz a todas as nações que ele havia decretado anteriormente guerra. Agora está aqui um homem falando de paz. No verso 2 ele diz o seguinte: pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito comigo. Olha o adjetivo que Nabucodonosor dá. Deus, o Altíssimo. Aqui ele começa a reconhecer Deus como sendo aquele que está acima de todas as coisas. O Deus Altíssimo. Não tem como a pessoa esconder quando Deus começa a transformar a sua vida. Não tem como a gente manter isso em oculto. O poder do evangelho, o poder de transformação da graça, ele é tão intenso, ele é tão forte na nossa vida, que a gente não consegue esconder. E mesmo se a gente ficar sem falar nada, as nossas ações, o nosso testemunho vai falar em lugar das nossas palavras. E aqui Nabucodonosor começa a escrever a todas as nações sobre a sua história de conversão. Ele diz o seguinte: pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais. Ele quer tornar conhecido a todas as pessoas
o que Deus fez com ele. Olha só que coisa maravilhosa. Ele era um rei pagão que foi transformado pelo poder de Deus. Imagine, que Deus maravilhoso. Um Deus que tem o poder de fazer com que uma pessoa do nível de Nabucodonosor, ele era o grande rei do maior império do mundo naquela época. É dessa pessoa mesmo que a Bíblia está falando aqui no capítulo 4, que aceitou a Jesus. Olha só. Deus ele pode pegar um rei perverso, blasfemo, idólatra e mudar a sua vida sim. Ele pode fazer isso. E se Deus pode fazer isso e fez com Nabucodonosor, ele pode fazer isso com você e comigo também. Ou seja, existe esperança para você que acha que não tem mais esperança. Se você acha que a sua vida está muito errada, está muito pecaminosa, se você acha que você não consegue acertar de jeito nenhum, tenha certeza. Deus tem um plano para você. Há esperança para você. Deus transforma a sua vida. É simplesmente você aceitar o coração para que Deus transforme. Entregue o seu coração a Jesus e ele vai fazer uma obra na sua vida. Assim como ele fez na vida de Nabucodonosor. Ele continua escrevendo o seguinte no verso 3. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempiterno e o seu domínio de geração em geração. Agora, aqui Nabucodonosor, ele praticamente repete as palavras de Daniel, quando Daniel revela o sonho para ele ali, o sonho da estátua, dizendo que o reino de Deus é um reino sempiterno. Lembra quando Daniel estava fazendo a interpretação do sonho para o rei Nabucodonosor? Foram essas mesmas palavras que Daniel havia dito. Agora, quem está dizendo é o rei Nabucodonosor, que passa a experimentar na sua própria vida o poder de Deus. E ele sentiu que precisava contar a sua história de como Deus transformou a sua vida. Ele precisava fazer isso. Porque imagine ele, na sua autoridade, como sendo um dos grandes potentados da terra, ele sabia a influência das suas palavras e ele sabia quantas pessoas ele ia atingir com essa história de conversão. O verso diz, lá no 4, número 4, diz que ele estava sossegado, ele estava descansando na casa dele, na prosperidade do seu reino, na prosperidade do seu palácio. E o que aconteceu? Como não diferente das outras vezes, ele teve um sonho. E a Bíblia diz que esse sonho espantou muito Nabucodonosor. Ele começa a relatar esse sonho. Ele fala que enquanto ele estava na cama dele, as imaginações e as visões da cabeça dele deixaram ele bastante preocupado, bastante ansioso, perturbado. E aí o que ele fez? Ele novamente chamou quem? Os sábios de Babilônia, os magos, os astrólogos, para que fizessem o quê? Para que interpretasse o sonho. Agora havia uma diferença. Nabucodonosor, ele se lembrava do sonho, sim. Ele se lembrava do sonho. Ele sonhou e não se esqueceu. Mas aqui nós vemos que agora ele precisava da interpretação. Lá no capítulo 2 de Daniel, ele não lembrava do sonho e queria saber a interpretação de uma coisa que ele nem lembrava. Aí aqui, a gente vê a história mais ou menos igual, com uma única diferença. Ele se lembrava do sonho dessa vez, mas queria a interpretação, e ali ele fez um decreto falando para que todos os sábios, magos, astrólogos, que já haviam anteriormente demonstrado completamente incapazes de revelar um sonho, novamente Nabucodonosor os chama. E ele mesmo diz na sua carta que eles não conseguiram dar a interpretação do sonho. Vemos então ali uma repetição praticamente do capítulo 2. Mas ele se lembrava de Daniel. E o que ele fez? Chamou o próprio. Agora Daniel, novamente, é colocado ali diante da presença do rei, já bem familiarizado, já bem íntimo já com o rei Nabucodonosor, de experiências anteriores, e principalmente por causa do seu testemunho. E aí Nabucodonosor começa a contar o seu sonho para Daniel. E ele começa a contar o sonho. Foi assim: eis, pois, as visões da minha cabeça, estando eu na minha cama. Eu estava assim olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande, era uma árvore alta, frondosa. Crescia esta árvore e se fazia forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu, e era vista até os confins da terra.
A sua folhagem era formosa e o seu fruto abundante. E havia nela sustento para todos. Debaixo dela os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e toda a carne se mantinha nela. Estava vendo isso nas visões da minha cabeça. Estando eu na minha cama, eis que um vigia, um santo, descia do céu, clamando fortemente e dizendo assim: derrubai a árvore, e cortai-lhe os ramos, sacudi as suas folhas e espalhai o seu fruto. Afugentem-se os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos, mas deixai na terra o tronco com suas raízes, atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo, e seja molhado do orvalho do céu, e seja a sua porção com os animais na erva da terra. Alguma coisa acontece com essa árvore. Olha só, Nabucodonosor, ele sonha com uma grande árvore que crescia. Essa árvore era vista desde até os confins da terra. De repente, um ser celestial, que ele descreve como um santo, aparece e pronuncia um julgamento sobre esta árvore. A árvore é cortada. E na árvore sobra apenas o tronco e as raízes. Nós vimos que aonde todos os animais ali se abrigavam, que era nos ramos, nas folhas, fazia sombra, tudo foi cortado. Não tinha mais lugar para ninguém se abrigar. No verso 10 até o verso 16, uma sentença é pronunciada. Diz o seguinte: seja mudado o seu coração, para que não seja mais coração de homem, e lhe seja dado coração de animal, e passem sobre ele 7 tempos. Aqui nós vemos uma sentença que é dada sobre esta árvore que simbolizava alguma coisa. É isso que Nabucodonosor agora diz para Daniel. Daniel, esta é a natureza do meu sonho. Qual é a importância? Com o que eu sonhei? O que esse sonho significa? Para a surpresa de Daniel, Daniel jamais imaginaria que ele teria essa dificuldade para responder ao rei Nabucodonosor o significado do sonho. No verso 17 diz o seguinte: esta sentença é por decreto dos vigias, e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre todo o reino dos homens e o dá a quem quer. Até o mais humilde dos homens constitui sobre ele. Percebam aqui que Nabucodonosor até então não estava esperando que alguma coisa fosse acontecer com ele. Nabucodonosor, como disse o texto, ele estava ali tranquilo, vivendo na prosperidade do seu palácio. Ele olhava para os muros fortificados, ele olhava para os seus exércitos ali preparados, ele olhava para a abundância que havia no seu império e se confortava com aquilo. Trazia a ele um senso de segurança, um senso de poder, um senso de que ele estava sobre todos. Mas, ao mesmo tempo, ele reconhecia Deus, o Criador, como sendo o Altíssimo até então. Mas uma coisa começou a acontecer com Nabucodonosor. Mesmo ele não reconhecendo a Deus como sendo o rei do universo, ao mesmo tempo em que ele olhava para o seu palácio e ele se lembrava do Deus de Sadraque, Misaque e Abednego, o Deus de Daniel, ao mesmo tempo ele acalentava lá dentro do seu coração um sentimento de orgulho em relação à prosperidade do seu reino. Deus deu um aviso para ele. Ele não sabia que aquele sonho era um recado, era uma advertência de Deus para ele mesmo. Por isso que Daniel, ele ficou preocupado em dar a interpretação para o rei. Daniel, cujo nome era Belsazar, esteve atônito por algum tempo e os seus pensamentos o turbavam. Daniel estava preocupado. Daniel já sabia qual era o significado do sonho. A maior dificuldade naquele momento era contar aquela verdade para o rei Nabucodonosor. Como que ele iria contar? E o rei Nabucodonosor percebeu aquilo em Daniel. E aí o rei ficou mais ansioso e fez o quê? Ele disse: Belsazar,
Não te perturbe o sonho, nem a sua interpretação. Ficou mais ansioso ainda e queria que fosse contado. Olha o que Nabucodonosor diz. Aliás, o que Daniel diz agora para Nabucodonosor? Senhor meu, seja o sonho contra os que te têm ódio, e a sua interpretação aos teus inimigos. Note, queridos, Daniel, mesmo sabendo a interpretação do sonho, e que aquele sonho ia se cumprir no próprio Nabucodonosor, ainda assim Daniel, ao interpretar o sonho, no fundo do seu coração, ele desejava que que Nabucodonosor não passasse por aquela situação. Ele começa dizendo, olha, eu vou te contar o sonho, mas assim, que a interpretação dele, que o que vai acontecer, não seja para você, mas seja para todos aqueles que não gostam de você, sejam para os seus inimigos, sejam para aqueles que têm ódio de você. E agora, Daniel, ele começa a dar a interpretação do sonho. Ele diz o seguinte, a árvore que viste, que cresceu e se fez forte, cuja altura chegava até o céu e que foi vista por toda a parte da terra, cujas folhagens eram formosas, e o seu fruto abundante, e em que para todos havia sustento, debaixo do qual moravam os animais do campo, e em cujos ramos habitavam as aves do céu, és tu, ó rei, que cresceste e te fizeste forte. A tua grandeza cresceu e chegou até ao céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. Note, Daniel aqui está dizendo que aquela grande árvore era quem? O próprio Nabucodonosor. E toda a representação ali abundante e poderosa do seu reino. Daniel continua. E quanto ao que viu o rei, um vigia, um santo que descia do céu e dizia, cortai a árvore, e destruía, mas o tronco com as suas raízes deixai na terra, e atada com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo. E seja molhado o orvalho do sol, e a sua porção seja com os animais do campo, até que passem sobre ele 7 tempos. Esta é a interpretação disso, ó rei. E este é o decreto do Altíssimo, que virá sobre ti. Meu senhor, serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e te farão comer erva como os bois, e serás molhado do orvalho do céu. Passar-se-ão 7 tempos sobre ti, Nabucodonosor, até que você reconheça que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e ele o dá a quem quer. Que terrível! Essa é a interpretação do sonho que Daniel deu agora para Nabucodonosor. Ele disse que a árvore representa Nabucodonosor. Ele também disse que o cortar da árvore representa o julgamento de Deus sobre a pessoa de Nabucodonosor. O ferro na Bíblia, ele denota autoridade. E o bronze denota proteção. Muitos dos exércitos das nações, inclusive mesmo os exércitos do próprio povo de Israel, o escudo deles era de bronze, né? Que eles usavam ali para se protegerem das flechas, se protegerem dos dardos, para saírem à guerra. E o tronco que foi cortado e ficado apenas ali junto com a raiz, representa o reino de Nabucodonosor que continuaria, sem qualquer tipo de, diríamos assim, frutos, né? A árvore, ela seria cortada e não seria deixada nada para as pessoas aproveitarem. Mas o reino continuaria ali, sem muita força, sem muito progresso, sem muita prosperidade. Vamos entender uma coisa aqui. O texto está dizendo que Nabucodonosor, ele representava aquela árvore. E, de fato, cabia muito bem ao perfil de Nabucodonosor. Muito embora ele havia guerreado com muitas nações, e dessas nações trazido pessoas para serem escravas dentro do seu reino, Nabucodonosor protegia todas essas pessoas. Nabucodonosor, ele cuidava. Sobretudo, ele também tinha muita autoridade sobre todas as nações que ele havia conquistado. Então, a interpretação daquela árvore cabia muito bem ao perfil de Nabucodonosor. Só que Deus, ele faz um apelo para Nabucodonosor. É um aviso que Deus está dando para Nabucodonosor. É como se Deus, através de um sonho, falasse para ele o seguinte, olha, entregue o seu coração para mim,
porque senão você vai ser tirado do meio dos homens e você vai viver como um animal no meio dos animais. Você literalmente vai se comportar como um animal. E isso durante 7 tempos. Na Bíblia, tempos quer dizer anos. Agora, olha só o detalhe interessante. Daniel está aqui dizendo agora, ó rei, aceita o meu conselho e põe fim aos teus pecados. Pratique a justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia com os pobres, pois talvez se prolongue a tua tranquilidade. Estava para vir a sentença a Nabucodonosor se ele não se arrependesse. Deus precisava trabalhar de forma muito poderosa no coração daquele homem, daquele rei, porque ele tinha um coração muito duro, ele tinha um coração muito cruel, mas ao mesmo tempo ele protegia aqueles que estavam sob o seu domínio. Protegia até certo ponto, até certa forma. Porque quando o rei determinava alguma coisa, promulgasse algum decreto, era para todos obedecerem, era para todos seguirem, para que continuassem no favor do rei. E nós vimos no capítulo anterior, no capítulo 13, que aqueles 3 jovens, eles não quiseram seguir o decreto de se curvar diante daquela estátua de ouro, então eles simplesmente perderam a proteção do rei. Foram lançados na fornalha de fogo ardente. Mas a intenção do rei era de protegê-los. Mas aquela proteção debaixo da sua autoridade, debaixo do jeito que ele queria que as coisas fossem. Tanto que ele tentou novamente fazer com que toda a sorte de instrumentos fosse tocada pela segunda vez, apenas para que aqueles 3 homens se ajoelhassem, estava tudo certo. Mas não. Eles nem pediram para que fosse tocada a música. Já disseram que não iriam se ajoelhar e perderam a proteção do rei. Foram lançados na fornalha ardente. Só que Deus os livrou da lei de forma milagrosa. Deus olhou para Nabucodonosor e disse: não quero que você perca seu trono. Essa não é a minha escolha. Não era desejo de Deus que Nabucodonosor perdesse o trono. Ele realmente queria que Nabucodonosor continuasse como rei de Babilônia. Mas haveria um tempo em que esse domínio do rei Nabucodonosor passaria. E ele poderia ainda assim aceitar Jesus, estando assentado ali no trono. Mas se você não se arrepender, a única maneira que eu tenho de alcançá-lo, de alcançar o teu coração, Nabucodonosor, é fazendo o quê? Deixando você à mercê das consequências. Fazer com que algumas coisas precisem acontecer na sua vida para que você consiga me enxergar. E agora eu pergunto a você, será que talvez isso não aconteceu alguma vez já com você? Ou você não viu isso acontecer de repente com alguém? Já viu aquela frase que algumas pessoas dizem? Uma frase um tanto polêmica, né? Mas não entrando nesse mérito, onde as pessoas dizem que tal fulano não foi por amor, teve que ir pela dor. Com Nabucodonosor é como se tivesse acontecido dessa forma. E Deus muitas vezes ele permite que certas coisas aconteçam na sua vida para que você reconheça que Deus está acima de todas as coisas. Para que você reconheça que por você mesmo, você não tem forças para tentar se salvar sozinho, para tentar resolver os teus problemas, para tentar deixar a sua vida de pecado de lado, para tentar aceitar Jesus. Você não consegue fazer isso sozinho. E Deus está ali, acenando, se revelando a você, mostrando a você de diferentes formas, de repente no dia a dia, alguma coisa que alguma pessoa te diz, alguma coisa que você escuta, algum conselho que alguma pessoa te dá, ou quando você abre a Bíblia e de repente ali você encontra algum texto, alguma coisa que fala com você. Deus ele usa diferentes maneiras em várias situações para tentar falar alguma coisa para você. Mas muitas vezes você está com o coração tão preocupado em resolver as coisas sozinho que esquece de Jesus. E ele precisa fazer com que às vezes você sofra as consequências de tentar fazer as coisas por si mesmo. E aí quando chega lá e dá tudo errado, aí você se volta para Jesus e ele não vai olhar para você com aquele ar como se diz, tá vendo? Tá vendo só? Se escutasse o que tivesse falado, se me ouvisse antes, não.
Deus não age assim. Deus, ele continua com a mão estendida, só esperando você segurar ela para ele te erguer, para ele te colocar em pé. E ele não vai somente te erguer, ele não vai somente te colocar em pé. Ele vai te salvar. Ele vai transformar o teu coração. Ele vai transformar a sua vida. Ele finalmente vai conseguir fazer o que ele tanto estava desejando, mas você não estava permitindo. Passaram-se 12 meses sem nada ter acontecido com Nabucodonosor depois daquele sonho, depois daquela sentença. Caiu no esquecimento. E Nabucodonosor continuava vivendo a sua vida, como disse lá o texto, sossegado, contemplando a prosperidade do seu palácio, do seu reino, do seu império. Mas aí lá no verso 28 e 29, diz que uma coisa aconteceu. Algumas coisas começaram a acontecer na vida de Nabucodonosor. Passaram-se os 12 meses, Nabucodonosor estava fazendo a mesma coisa, passeando ali tranquilamente, olhando a prosperidade do seu reino. Diz o texto ali no finalzinho. Quando passeava no palácio real de Babilônia, o que veio na sua cabeça? Ele disse, olha só, não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder, para a glória da minha magnificência, tudo para si, tudo eu, a glória de Nabucodonosor, ele havia trazido para si mesmo. Ele havia colocado toda aquela prosperidade do reino como sendo da sua própria autoria, como sendo ele mesmo o autor de tudo aquilo. Olha só, não é essa Babilônia que eu construí, olha só o meu poder, olha só a minha influência, olha como eu consigo fazer as coisas, olha só tudo que eu construí, tudo que eu desenvolvi. Você está lembrado que no último estudo nós falamos sobre as escolhas? Que o conjunto de pequeninas escolhas no nosso dia a dia, ao longo da nossa vida, isso vai sendo guardado como um baú dentro da nossa vida. E num belo dia, num momento de situação crucial, num momento probante, talvez um dos nossos impulsos seja agir de acordo com tudo aquilo que foi guardado nesse baú. Então, o que você está guardando dentro desse baú? As boas escolhas ao lado de Jesus? No momento de decisão crucial, qual a decisão que você vai tomar? Diz Provérbios que o ser humano, como ele imagina aqui, ó, no seu coração, na sua mente, é o que ele é. E a forma como ele age é as decisões que ele vai tomar. Por isso que, inevitavelmente, urgentemente, é necessário uma ação direta do Espírito Santo na vida da pessoa, na minha e na sua vida, para que, por mais que tenhamos tomado decisões erradas no passado, seja Deus que, a partir de então, assuma o controle da nossa vida e a nossa vontade seja voluntariamente entregue aos seus cuidados para que ele também transforme o nosso coração. E agora, Nabucodonosor, trazendo para si toda a glória daquele reino, a Bíblia diz que justamente enquanto ele ainda estava ali falando as palavras de orgulho próprio, uma voz do céu apareceu dizendo: a ti se diz, ó Nabucodonosor, passou de ti o teu reino. Já era. Cumpriu-se a sentença de 1 ano atrás. Agora, aquela árvore, o Nabucodonosor, seria cortada. E a Bíblia diz o que começou a acontecer com Nabucodonosor. Ele não quis aceitar o convite do arrependimento de Deus. Ele teve tempo para isso. 1 ano se passou e nada. É como se o sonho realmente tivesse caído no esquecimento. Mas agora a sentença não tinha mais volta. Foi dito a ele: você, Nabucodonosor, será tirado de dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Fartiam comer erva, como os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Queridos, que sentença terrível aconteceu com Nabucodonosor.
Terrível, que eu digo pela forma como ele viveu durante todo esse tempo. Assim que foi dita aquela voz do céu, Nabucodonosor, ele passou a se comportar como um bicho do mato, como um animal, literalmente. Ele começou a ter atitudes animalescas. Olha só, na mesma hora que se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, ele foi tirado dentre os homens e ele comia erva como os bois, e o seu corpo, presta atenção, o seu corpo foi molhado do orvalho do céu até que lhe cresceu pelo, como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Isso aconteceu literalmente com Nabucodonosor. Além de ele se comportar como um animal, ele realmente parecia um bicho, ele parecia que tinha se transformado num animal. Quando nós hoje olhamos para a ciência, para a medicina, essas descrições, eu vou voltar aqui, essas descrições que a gente vê aqui, que a Bíblia fala que aconteceram com Nabucodonosor, realmente isso se trata de uma doença raríssima, raríssima, onde a pessoa ela começa a se comportar com o animal a ponto de desenvolver características de um próprio animal, né? Se você, por exemplo, fizer uma pesquisa na internet com esses sintomas, pode ser que algum dos resultados apareça justamente aquele nome ali, ó. Insanidade licantrópica. O que é isso? Insanidade. A pessoa ela não está no seu estado normal. É um estado de loucura. É um estado de terrível demência mesmo. A pessoa ela se torna louca. Sai completamente fora de si. E ela começa a se transformar num animal. Ela começa a se comportar como tal. Se você fizer uma pesquisa ali sobre essa doença, né, a licantropia, a pessoa ela começa a se comportar parecendo como se fosse um lobo, né? Não que ela fosse um lobisomem exatamente, mas ela começa a se comportar de uma forma muito esquisita. E qualquer pessoa que olhasse para ela ia falar, nossa, existe lobisomem? Aquela pessoa parece com um deles, parece com um lobisomem, ela se comporta como um lobo realmente. Ela para de andar como um indivíduo, começa a andar como se fosse um animal, né, com as mãos e com os dois pés, ela não anda mais com as duas pernas apenas, né, como um bípede. Ela não anda mais ereta, né, vamos dizer assim, ela realmente se comporta como animal. É uma coisa muito esquisita, muito estranha. É uma doença muito rara, por isso que dificilmente se vê isso por aí, ou quase não se vê. Mas isso aconteceu, literalmente, com Nabucodonosor durante 7 anos. Comendo mato, igual um boi come, com pelo por todo o corpo, parecendo realmente um animal, e se comportando como um animal. Do trono, de onde ele estava sentado, agora ele come a erva do campo, junto com os animais. Que terrível. Agora está lá vagueando para reconhecer a Deus como sendo a autoridade e o Altíssimo sobre toda a terra. Quando Deus criou Adão e Eva, Deus deu para esse casal o domínio sobre toda a terra. É como se eles tivessem se assentado no trono como governantes do planeta, recém-criado, e ali eles estavam protegidos por Deus, eles estavam protegidos por um manto de justiça. Enquanto eles se mantivessem com essa fidelidade, eles seriam representantes da terra, eles teriam todo o domínio que Deus havia dado sobre o planeta. Mas por causa do pecado, da rebelião, o orgulho e a arrogância tomaram o lugar da humildade, da fidelidade, da lealdade a Deus, e eles acabaram se corrompendo, foram transformados ou deformados. De fato, o pecado, ele transforma, mas transforma para o mal. Eles ficaram completamente transformados de uma natureza perfeita para uma natureza imperfeita. Houve ali uma transformação para o mal, uma deformação daquilo que era perfeito. Vamos pensar aqui comigo. Você já parou um pouco assim para refletir
Por que que é mais fácil a gente ficar irritado, a gente ficar estressado, do que a gente contar até 10, suspirar e resolver as coisas com a cabeça mais fria? Por que que a natureza humana ela puxa mais para esse lado? Por que que é mais fácil, por exemplo, a gente pensar em nós mesmos, pensar primeiramente na gente, do que ser generoso e pensar nos outros? Por que que é mais fácil para nós se deixar levar pelas circunstâncias, pelos elementos? Por que que é mais fácil praticar o mal do que fazer o bem? Eis aí o desafio que Deus coloca diante de nós. Essas indagações são importantes para que você reflita sobre a sua vida. Por que eu não sou mais paciente do que irritado? Por que eu não sou mais generoso do que egoísta? Eu não poderia fazer mais o bem ao invés de fazer o mal? A nossa natureza, já desde o nascimento, é uma natureza pecaminosa. O apóstolo Paulo fala que aquilo de bom que ele desejava fazer era muito difícil, ele não conseguia fazer. Agora, o mal, o que de ruim havia dentro dele, que ele não queria fazer, era o que parecia seguir o curso natural das coisas. Era o que ele realmente desejava, era o que ele realmente, por impulso, acabava fazendo. Mas não era o que ele queria de fato. Essa é a luta da natureza humana. Quando você conhece a Jesus e aceita ele na sua vida, uma novidade de vida é colocada diante de você para que você passe a caminhar nela. Só que paralelo a essa novidade de vida, paralelo a esse caminho, existe um outro caminho, que é o caminho que você já andava anteriormente. E nessas duas estradas paralelas, existem vários atalhos. Existem algumas saidinhas, alguns desvios, que vão de uma estrada para outra, para que você mude o percurso de uma para outra. E é muito tentador sair da estrada da qual você está trilhando em novidade de vida. É muito tentador, é muito fácil. E existem até placas indicando para que você vire, para que você assuma novamente a estrada que você já caminhava no passado. Só que são placas enganosas, que Satanás coloca para desviar o teu curso. Mas você está indo em rumo em direção a Jesus Cristo. Mas Satanás ele deseja que você se desvie e volte para as práticas anteriores. Deus deseja carregar você no colo nessa estrada da novidade de vida. Porque se deixar por você mesmo, na primeira placa que aparecer de desvio, é nela que você vai entrar. Você não consegue fazer as coisas por si mesmo. Eu não consigo fazer as coisas por mim mesmo. Eu não consigo me salvar. Eu não consigo me purificar dos meus pecados. Somente Deus. E Deus é que é capaz, é que pode transformar a sua e a minha natureza. O mal nós já temos. A natureza humana, pecaminosa, caída, nós já temos. Mas, quando nós conhecemos a Jesus e vimos que ele nos dá esperança de uma transformação de coração, de uma novidade de vida, andar nos caminhos dele, ter um coração transformado pela sua graça, pela sua misericórdia, o quanto mais eu desejo isso e coloco em prática na minha vida, quanto mais eu vivo por Jesus, mais firme eu estou no caminho que conduz ao céu. E menos placas, menos desvios vão existir para que eu tome a outra estrada, a estrada do pecado. E essa é a obra de Deus na sua e na minha vida. Com Nabucodonosor, lá no verso 34, ele diz o seguinte, que ele levantou seus olhos ao céu e tornou-me a ver o entendimento. Ele começou a ter novamente clareza das coisas. A insanidade estava passando. E ele começou a bendizer o Deus Altíssimo. Ele louvou, ele glorificou a Deus, ao Deus que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempre eterno e cujo reino é de geração em geração. Passaram-se os 7 anos, passaram-se os 7 tempos. Agora, novamente, Nabucodonosor volta completamente diferente. Um homem humilde, um homem arrependido, um homem transformado pela graça de Deus. Deus, ele transformou Nabucodonosor.
Sabe o que a Bíblia está dizendo aqui? Que pessoas completamente cruéis, sanguinárias, elas podem ser transformadas pela graça de Jesus Cristo. Elas podem ser salvas, sim. E se você acha que para você não há mais esperança, se você acha que para você não tem mais jeito, se você acha que vai ser muito difícil se salvar porque você vive caindo sempre naquele mesmo pecado, tenha certeza de que Deus ele pode transformar a sua vida. Se você crê nisso, diga amém daí de onde você está, escreva amém aí nos comentários, manifeste a sua gratidão a Deus. Ele pode transformar a sua vida, tenha certeza disso. O apóstolo Paulo diz lá em 2 Coríntios 5,17, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Eis que as coisas antigas, a velha estrada, é coisa do passado. Eis que se fizeram novas todas as coisas. Deus ele quer colocar tudo novo para você. Ele quer mudar o teu passado. Olha o exemplo de Nabucodonosor. Ele foi miraculosamente transformado quando ele levantava os olhos ao céu. E você? Olhou para Jesus hoje? Levantou seus olhos ao céu hoje? Contemplou a glória do Senhor? Viu nele misericórdia para com você? Se você não viu isso, eu quero te dizer que através dessa história de hoje, linda que nós tivemos aqui, no capítulo de Daniel, num livro profético, uma história tão maravilhosa, tão esperançosa como essa, eu gostaria que você tivesse certeza de que Deus tem um plano para você. Você não conhece Jesus ainda? Você não entregou seu coração para ele ainda? Esse é o momento. Faça, porque ele está esperando. Ele está apenas esperando que, assim como Nabucodonosor fez, que você levante os seus olhos ao céu e peça a ele socorro, e ele vai te libertar. A raça humana foi criada perfeita por Deus. Através do pecado, a nossa natureza, ela acabou sendo completamente danificada. Você não pode mudar você mesmo. Não se esqueça disso. Você precisa de Deus para transformar a sua vida. Só Ele pode te transformar. Meu sincero desejo nesta noite é que você se lembre disso. Deus tem um plano para a sua vida. E esse plano começa com Ele transformando a sua vida. Só que antes disso acontecer, é preciso que você pegue o seu coração, aí de onde você está, agora, e entregue aos cuidados dele. Tá ok? Que Deus te abençoe. Esse é o meu sincero desejo, a minha oração nesse nosso encontro. Que Deus te abençoe. Amém, amém. Que história mais fantástica, né? Nós estamos estudando aí a verdade presente em Deuteronômio, mas hoje eu consigo ver a verdade presente também em Daniel. Aliás, a verdade presente em todas as linhas, todas as letras da palavra do Senhor. Nós vemos aqui nesse capítulo 4, igual você bem exaltou aqui, né, Fábio? A condição de uma pessoa que se afasta de Deus, que não reconhece Deus, ela vive realmente como um animal. No caso de Nabucodonosor, foi literalmente. Mas, às vezes, a gente se depara com exemplos de pessoas que, infelizmente, não literalmente, mas é como se vivesse no formato de animal, irracional, né? Se machucando, se aprofundando em tantas coisas que levam à ruína, né? Da própria vida, da vida da família, mas podemos também ver nessa história a misericórdia de Deus, né? Porque no ato em que a gente se coloca de joelhos e a gente olha para o céu e contempla Deus, se volta para Deus, Deus restitui novamente a nós e nos dá uma nova oportunidade, assim como deu a Nabucodonosor. Que possamos meditar profundamente nesse capítulo que estudamos hoje e que ele sirva, talvez, de lição pessoal, particular, talvez até para alguém que está aqui nesta noite assistindo, acompanhando a este estudo. Como Deus é bom.
Só temos a agradecer, né, Fábio, pela presença de todos esses amados que estiveram conosco, tanto pelo YouTube como aqui pelo Zoom. Vocês que se dispõem sempre a separar esse tempo para estudar a palavra de Deus, eu tenho certeza de que você está sendo muito abençoado por isso. A sua vida, a vida da sua família, pode ter muitos ganhos por conta destes momentos. Que Deus continue abençoando a você, Fábio, abençoando a todos os que estão aqui conosco, e que nós possamos continuar até a volta de Jesus assim, neste formato, nos preparando para cada vez mais estarmos próximos, né, do reino dos céus. Que Deus abençoe a todos. E, Fábio, você faz essa oração final agora, encerrando, e aí nós vamos nos despedindo aqui, além de agradecer, nos despedindo também, para que todos possam, né, cumprir aí com as suas demais tarefas. Tá bom? Pode ser, Fábio? Pode sim. Vamos orar então. Feche os seus olhos, daí de onde você estiver, se você puder. Oremos. Senhor nosso Deus, Tu és o nosso Deus Altíssimo. O Teu reino é um reino cujo domínio é sempre eterno, e muito em breve o Senhor irá fundá-lo aqui. Pedimos a Ti, Senhor, que transforme o nosso coração pela Tua graça, pelo Teu poder, pelo Teu amor, para que sejamos, ó Deus, súditos desse eterno reino. Queremos, ó Deus, diariamente, no nosso viver, reconhecer o Senhor como sendo o Senhor da nossa vida. Como sendo aquele, ó Deus, que não somente faça parte da nossa vida, não somente faça parte do nosso coração, mas que seja completamente o Deus em nossa vida, que seja o Senhor em nossa vida. Assim como refletimos, que seja aquele que nos carregue no colo, se for preciso, em momentos em que não conseguirmos andar, em momentos em que nossos pés estiverem calejados, machucados. Mas por outro lado também te pedimos, ó Deus, que se aprouver ao Senhor, se aprouver a Ti, que o Senhor nos faça caminhar, se o Senhor achar melhor que seja necessário para a transformação do nosso caráter, para que o nosso ser seja lapidado, para que a gente aprenda através até mesmo de algumas circunstâncias difíceis a reconhecer que o nosso coração precisa ser entregue a Ti, que o nosso ser precisa ser completamente depositado aos Teus cuidados. Senhor, livra-nos do mal, nos fortaleça nos Teus caminhos, proteja a nossa família, livra-nos do mal, abençoe todos aqueles que estão conectados conosco, abençoe todos aqueles que estiverem ouvindo posteriormente essas mensagens aqui dos nossos encontros, que o Teu Santo Espírito alcance esses corações. O Senhor sabe quem são as pessoas que estão passando por dificuldades, que estão passando por momentos muito difíceis, e pedimos, ó Deus, que o Senhor nesse momento atue na vida deles, segundo a Tua vontade, Senhor, segundo aquilo que o Senhor já sabe que será melhor para elas. Que elas se sintam confortadas, que elas tenham paz nesse momento, que elas sintam alívio que vem de Ti. Dá-nos um bom descanso, nos ajude nas nossas atividades amanhã. É o que Te pedimos, é o que Te agradecemos, já gratos. Em nome de Jesus, amém.